E para quem é essa apresentação? Para todo mundo que ama uma criança, para todo mundo que faz sentido saber como cuidar de uma criança e protegê-la. Bom, meu nome é Leandro Teles, eu sou especialista em conectar pessoas através da internet. Desde 2007 trabalhando na internet, desde 2004 brincando no Orkut, eu venho conectando pessoas através desse meio. Sou pai de 3 filhos, o Davi, o Arthur, a Vida, e através disso eu comecei a desenvolver a vontade, o desejo e a preocupação de como cuidar dos meus filhos. Sabendo tanto que eu sei pela internet, sabendo tanto que eu sei sobre os meios digitais e as formas de manipulação através dos veículos digitais, eu senti como uma obrigação de ter que cuidar deles. Não fazia sentido para mim ter tanta sabedoria sobre meios de comunicação, meios digitais, e não conseguir levar isso a mais pessoas. E depois de muito estudo, muito desenvolvimento, junto com a minha esposa, que é especialista em comportamento, nós criamos um método, o qual eu vou apresentar para vocês, que são ferramentas que nos possibilita cuidar das crianças. Por isso a gente criou essa campanha, essa palestra, Como Proteger as Crianças na Internet. Nós nascemos na geração alfa. As crianças hoje já nascem tirando uma selfie, né? Antes mesmo de o pai ver, a criança já tem mais de 100 likes no Facebook. Isso aconteceu comigo quando a Vida nasceu, em 2012. Em menos de 1 hora já tinha mais de 100 likes, ou seja, mais de 100 pessoas já conheciam minha filha Vida em poucos minutos, né? Hoje eu tirei esse print há poucos dias, tem mais de 500 curtidas dessa foto. Então hoje as crianças já nascem tirando selfie, é muito comum que elas já nasçam assim. E eu trouxe alguns dados da TIC Brasil, né, TIC Kids Brasil, uma pesquisa muito importante realizada pelo CGI, Comitê Gestor de Internet no Brasil, a qual revela dados realmente impressionantes. A TIC Brasil revela que 9 em cada 10 crianças já têm acesso à internet. Essa pesquisa varia um pouco porque no norte e nordeste do país ainda não tem tanto acesso, mas aqui onde nós estamos, no sudeste, já tem, tá assim, 9 em cada 10. A pesquisa é realizada para crianças de 9 a jovens de 17 anos. Então, um pouquinho antes, a gente tem dados diferentes, mas essa é uma pesquisa oficial. Olha que interessante, 93% dessas pelo celular. O smartphone tem dominado, né, a forma de acessar a internet, cada dia mais. E 93% das crianças acessam pelo celular. Não deve ser diferente na tua casa. 80% delas enviam mensagens através do Messenger, WhatsApp, através de algum canal de mensagem. 80% trocam mensagem com alguém, conversam com outras pessoas de alguma forma. E 40%, de alguma forma, de algum jeito, já viram alguém ser discriminado na internet. Alguma brincadeira que não gostaria, algo que sentiu como aquilo fosse uma discriminação, um cyberbullying. Nós vamos falar sobre isso ainda hoje. E 58% dos pais dizem que monitoram os seus filhos na internet, os seus comportamentos. E é aí que a gente entra. Quando fala de monitorar o comportamento, monitorar os acessos, o que eles olham? O que você realmente vê quando acessa o celular do seu filho? Você vai procurar o que lá dentro, né? Aonde você vai procurar? E é nisso que eu vou ajudar vocês a partir de agora. Um dos pontos que você pode fazer é acessar o histórico de navegação. Então, em todos os navegadores, independente do dispositivo que você usa, se é um iOS, se é um Android, qual tipo de navegador seja, todos têm acesso ao histórico. Geralmente, no canto superior direito tem 3 bolinhas, pode ser no superior ou no inferior, tem 3 bolinhas. E ali você tem acesso ao histórico. E ali você consegue ver os sites que eles estão acessando, quais são as buscas que eles estão fazendo. Acessando esse espaço, nós já descobrimos coisas assim que não gostaríamos de descobrir. Acessos de sites que a gente não gostaria de ter visto que as crianças estavam acessando.
Porque ali a gente não consegue ver somente as buscas, mas também aonde eles estão indo, porque um site vai levando ao outro, um aplicativo vai levando ao outro. A criança toca, ela é induzida a clicar naqueles botõezinhos e acabam indo para sites obscuros às vezes. Já no YouTube, a gente tem ali no canto inferior direito um botãozinho chamado Biblioteca. E quando a gente clica ali, a gente tem também o histórico e tem acesso aos últimos vídeos que foram vistos. É uma forma de você monitorar e saber o que seu filho está acessando, o que essa criança está olhando dentro da internet. E aí vem uma pergunta muito comum: celular próprio ou celular dos pais? Qual é a melhor alternativa? O que eu ofereço para o meu filho? Lá em casa, todos têm smartphone. E por que todos têm smartphone se eu tenho um filho de 3 anos? E ele tem desde o primeiro ano. Porque se eu dou um celular para eles, eu consigo realmente monitorar e restringir o acesso. Se eu dou o meu celular para eles, ele tem acesso a qualquer coisa que apareça no meu celular. Meu celular não tem bloqueio nenhum. Então pode vir uma notificação, ele pode sem querer ir para o meu WhatsApp, cair num grupo que tem mensagens que eu não gostaria, ele pode cair em qualquer lugar. Essas mensagens são como a Momo. Como é que a Momo virou uma febre nacional? Porque nós compartilhamos isso. Nós jogamos no grupo para alertar outros pais, nós compartilhamos na internet, nas redes sociais, nós compartilhamos em todos os meios a Momo. Então, se o meu filho está com o meu celular e alguém para me alertar me envia uma mensagem sobre isso, ele vê. Então, nós que criamos essa audiência, quem aqui ficou com medo da criança ver a Momo no celular? Quantas vezes isso fez sentido para você? Qual foi o bloqueio que isso causou? E olha só, a Momo nada mais era do que uma exposição no Japão. Que alguém que tem uma mente mais perversa, alguém com ausência de luz, resolveu fazer uma brincadeira e publicou isso na internet como algo do mal. Um robô, um chatbot programado, entendia a sua localização, entende a sua configuração no WhatsApp ou no Message e mandava mensagens às 3 horas da manhã. Nada mais do que uma programação de linguagem. Um processo muito simples que nós utilizamos hoje facilmente para qualquer atendimento. E eles usaram isso para criar um robô de terror. E o que a gente fez com essa história? Levou ela para o YouTube Kids. E aí o medo de levar isso para o YouTube? Porque o YouTube é uma ferramenta que é monitorada por pessoas. Uma das poucas ferramentas que não são só monitoradas por máquinas. Pessoas verificam periodicamente o conteúdo desses vídeos que estão sendo publicados lá. Mas, como é monitorado por pessoas, ocorrem erros. Então o que eles fizeram? Eles sabotaram a forma de fazer o upload no YouTube. Eles colocaram lá o Baby Shark e no meio do Baby Shark aparecia a Momo. Colocaram filmes da Galinha Pintadinha, filmes comuns, e no meio aparecia a Momo, tentando sabotar o algoritmo do YouTube. E logo o que a gente fez? Começou a divulgar isso em todos os canais, em todas as mídias. Nós começamos a propagar esse mal. Nós que criamos um alerta muito maior do que era. E assim nós fazemos várias vezes em todos os processos. Assim como a gente fez, por exemplo, com a baleia azul. A baleia azul, ela surgiu também de uma fake news. Veja que a maioria desses problemas surgem de uma brincadeira perversa, não são verdades. Se tornam verdades porque nós ficamos repetindo isso na internet, provando para nós mesmos que é verdade, compartilhando um com os outros, e aí se torna verdade. Então, a mentira, quando se repetida várias vezes, acaba se tornando verdade. E é isso que tem acontecido com esses desafios, é isso que tem acontecido também com essas ameaças que nós temos. A Baleia Azul foi um jogo também programado por um chatbot, por um robô, onde enviava mensagens em horários programados de acordo com a utilização. O que o chatbot entende? Que se você visualizou a mensagem àquela hora, tantos minutos depois ele vai mandar a próxima, tantas horas depois ele manda a próxima. É uma programação. Então por isso que ele entende o horário que ele vai te mandar.
Por isso que o robô sabe quando que ele tem que te mandar aquela próxima notícia. E por isso que ele encantava tanto, enfeitava e também manipulava os jovens e adolescentes para seguirem as regras da baleia azul. Mandava mensagens como essa, que diziam com ameaças que o chefe sabia o que estava acontecendo. E realmente sabia, ele tinha ali uma programação, mas esse chefe é um robô. E ele consegue localizar o seu IP, por exemplo, e seguir você na internet. Te mandar mensagens no horário que ele sabe que você vai estar acordado, porque dias anteriores você fez isso. Ele repete os hábitos que você teve. Isso é uma programação de robô. Muito simples. Mas existem muitos outros desafios que eu venho te chamar a atenção agora. Os desafios mortais estão na internet, parecem brincadeira, mas são extremamente perigosos. Quem já ouviu falar do Carrossel da Morte? O Carrossel da Morte, ele é publicado em redes sociais porque ele não parece uma ameaça. Nada mais é do que a criança sentar num carrossel e girar esse carrossel com máxima velocidade. Inclusive utilizando uma moto para acelerar. Então ele gira muito, muito, muito rápido e causa alguns acidentes como esse. Esse menino caiu do carrossel e ele se machucou muito por isso. E como é que o robô, como é que o algoritmo do Instagram, como é que o algoritmo do Facebook, do YouTube vai bloquear um vídeo que é uma criança rodando no carrossel? Ela não consegue. O algoritmo não permite. Então nós temos que estar de olho nas crianças, no que elas estão acessando, o que elas estão vendo, para impedir coisas como essa. Porque ela não vai ver como um risco isso, e sim como uma brincadeira. Olha esse, o jogo do desmaio. Eu conheço esse desde quando eu era garoto na escola. Você conhece? Já fez? Esse jogo consiste em tampar a respiração, prender a respiração o máximo de tempo possível e o outro colega vem e dá um aperto no peito. Isso causa um desmaio, mas também pode causar uma parada cardíaca. Então isso é muito comum na escola, muito comum na internet. Há dezenas de vídeos mostrando pessoas fazendo isso. E mais uma vez, os robôs não conseguem bloquear. Olha só mais um perigo. Desafio da fita crepe, da fita adesiva. Não parece... Qual que é o risco disso? A pessoa fica totalmente indefesa, totalmente amarrada ali em fita crepe. E o desafio é que ela tente sair sozinha o mais rápido possível dessa fita. Então ela tenta desesperadamente sair daquele amarrio que ela está. E o que acontece? Cai de cabeça, gente. Então tem dezenas de relatos de pessoas, de crianças, adolescentes, que caíram de cabeça no chão, machucaram gravemente por causa de uma brincadeira. Que mais uma vez o algoritmo não consegue salvar, não consegue impedir. Olha mais um desafio que parece ingênuo. O desafio da canela em pó. O desafio consiste em colocar uma colher de canela em pó na boca e aguentar o máximo de tempo sem tomar água. Gente, isso pode causar uma infecção, pode passar uma parada respiratória, pode causar uma infecção generalizada do aparelho respiratório, do pulmão. É muito grave isso. E eu assisti alguns vídeos quando eu estava montando essa palestra, em que eles estão colocando pimenta junto para dar uma turbinada no desafio. E aí as crianças dizem, não faça isso em casa, como se fosse um profissional do que está fazendo, sem saber o risco que está correndo. E parece uma coisa comum. Você vai até a cozinha, pega lá a canela em pó e põe na boca e filma. Olha outro que não parece grave, mas é muito. Chubby Bunny, que é o coelhinho bochechudo, né? Qual que é a brincadeira, entre aspas? Colocar o máximo de marshmallow na boca para fazer um desafio para ver quem põe mais. Uma brincadeira geralmente entre 3, 4 crianças e para ver quem põe mais marshmallow na boca. O que isso causa? Alarga, né, o tecido da boca, pode fazer ferimentos na boca e principalmente uma asfixia, porque se ele afogar, se ele tossir, se ele tentar respirar e um desses marshmallows for para dentro, ele pode ficar asfixiado. É muito perigoso. E como é que você vai impedir que um vídeo desse esteja na internet, uma criança comendo marshmallow? Esses desafios mortais são realmente um risco para as nossas crianças. Olha esse. Esse aqui ficou muito comum, o Plaking,
que é a criança ou jovem, ele tem que parar em lugares de risco, igual essa foto, ele está em cima de uma ponte, posar fazer essa pose e tirar uma foto e publicar na internet. Então, quando você vê o seu filho tirando fotos assim, a continuidade disso é fazer em locais de risco. Porque o desafio é esse, tirar uma foto nessa posição. E eles fazem isso em escada, eles fazem isso em cesta de basquete, em cima da mesa, em cima da cadeira. Vai aumentando o nível de gravidade, ao ponto que eles fazem assim, em cima da ponte. Extremamente perigoso isso. Outra coisa que causa muito medo, muito temor, é o cyberbullying. É o bullying na internet. Na minha época isso não existia, era brincadeira, acredito que na de vocês também, depois se tornou bullying e agora a preocupação é no cyberbullying. As pessoas na internet têm uma outra coragem de falar, uma outra forma de se expressar. Parece que são outras pessoas, veste-se um avatar e eu tenho mais coragem de falar as coisas na internet. Talvez se estivesse na frente das pessoas não diriam as mesmas coisas, mas na internet, sem problema. Ninguém está vendo, estou atrás de um computador. Isso causa grandes problemas. Olha essas estatísticas. 70% das pessoas que sofrem do cyberbullying são mulheres. Muitas vezes elas expõem fotos, manda para o namorado, que depois virou ex-namorado e que depois virou bullying. Manda para a amiga, porque está experimentando uma roupa íntima. Manda fotos na brincadeira e isso acaba virando um bullying. Outro dado interessante é que o Google teve um aumento de 26.000% nessa busca de bullying, de assédio virtual. Então, quer dizer, tem muitos relatos que estão sendo praticados, mas não estão sendo notificados, não cabem ainda na pesquisa. As pessoas estão tentando se curar sozinho. Então elas estão buscando no Google, porque toda vez que eu tenho problema, eu vou até o Google e consulto. Hoje o Google é o nosso guru, né? Tudo a gente busca no Google. Então a pessoa tem um problema, ela sofre um assédio e ela vai até o Google. Então o dado de ter aumentado 26.000% as pesquisas sobre esse termo indica que isso está sendo muito mais grave do que realmente parece. Outro dado interessante, 11% dessas vítimas têm tendência ao suicídio, principalmente quando ela ainda não tem um preparo psicológico, são jovens, são adolescentes, então elas tendem a cometer suicídio. Olha como isso é grave. E como é que a gente pode monitorar isso? Primeiro, as crianças têm acesso através dos buscadores por áudio. E na escola dos meninos, uma busca como Peladinha causou um grande dano na escola. Esses buscadores conseguem entender até palavras erradas. Meu filho, com 1 ano, conseguia buscar galinha pintadinha dizendo popó. Então ele consegue buscar, né, através de áudio, ele não precisa saber escrever. O meu filho tem poucos anos, não consegue escrever ainda, mas ele assiste o vídeo que ele quer através do áudio. E aí o que acontece? Quando ele faz uma busca dessa, como Peladinha, pode ser uma brincadeira, o Google vai mostrar para ele coisas que a gente não gostaria que ele visse. E ele clica, pode ter uma curiosidade, um outro banner, um pop-up, e assim ele vai se aprofundando nesse assunto que a gente não gostaria. Então os buscadores por áudio hoje são um problema. São uma ótima coisa para a gente que precisa de mais tempo, cada vez mais tempo, menos vezes tocar na máquina, mas é um problema sim nos buscadores dos celulares de criança. E o perigo não para aí. Onde é que eles podem ir? Existe na internet a Dark Web. Talvez não seja comum um termo para vocês, porque o próprio governo tenta evitar com que isso seja propagado, porque ele não tem solução. Então, se a gente começar a falar muito sobre a Dark Web, a gente vai ter mais curiosidade sobre o assunto, mais gente vai acessar e mais problemas nós vamos ter. Mas eu vou explicar para você o que é a Dark Web. Nós navegamos hoje na Surf Web, nós navegamos por cima da internet, só ali, na ponta do iceberg. Tudo que o Google mostra para você é porque foi indexado, é aquilo que o mecanismo quer que você veja. Não quer dizer que existam mais milhares de sites, milhares de publicações sobre o mesmo assunto, mas você só fica na primeira, segunda página do Google quando você busca alguma coisa. Quer dizer que aquela seja a melhor solução para aquilo que você busca? Não. Quer dizer que aquilo foi a melhor programação feita para ser alcançada, para ser vista nos buscadores.
Tá? Depois ali a gente tem a Deep Web. Você também acessa a Deep Web quando você manda mensagens criptografadas que não podem ser lidas, vistas, mas que a gente pode acessar o caminho. Eu sei que você acessou o banco através de um rastreamento. Eu sei que você acessou o Messenger. Eu sei que você acessou o WhatsApp, mas eu não consigo ler as mensagens, elas estão criptografadas. Essa é a Deep Web, uma superfície ainda um pouquinho profunda, mas ainda a gente consegue ter os rastros. E para baixo disso, a gente tem a Dark Web. E a Dark Web é onde a gente navega sem nenhum tipo de rastreamento. A criptografia sobre o acesso aos sites, ela vai quebrando, e a gente não consegue saber aonde está o arquivo e nem quem está acessando aquele arquivo. É ali que estão os problemas mais graves que a gente tem, como venda de drogas, prostituição, crimes. É ali que tudo acontece. Edward Norton, aquele que denunciou algumas coisas nos Estados Unidos, ele usava a Dark Web para acessar esses arquivos. A própria CIA e outros planos governamentais, eles utilizam desse recurso. É muito comum. Não é um recurso do mal, mas é utilizado para o mal. Então, e aí você fala, meu filho não vai conseguir acessar isso. Isso é uma coisa de hacker, de programador, aquela tela verde cheia de números. É aí que você se engana. Para acessar a Dark Web, você precisa ter um navegador tão bonito quanto o Google Chrome. Tão bonito quanto o Google Chrome. Porque o Google Chrome, ele é branco. E um dos navegadores que acessa a Dark Web é roxo, bonitinho. Esse é um deles, é o aplicativo que você consegue ver, ele chama Tor. Então, se você vê um aplicativo chamado Tor no celular do teu filho, no celular da pessoa que você está monitorando, provavelmente ela queira navegar sem deixar rastros. Por isso que ela está usando esse navegador. Ele é um navegador inseguro. E olha o que eles pregam, qual que é o apelo deles. Defenda-se contra rastreamentos e vigilância. Drible a censura. Não está errado, né? Porque hoje a gente é rastreado, todos os nossos dados são confiscados pelo Google, são confiscados pelo Facebook. Nós temos milhares de pontos marcados no Facebook, tanto que nós sabemos onde você está agora, nós sabemos quais são os seus hábitos de compra, quem são seus amigos, e tudo isso é rastreado. É muito comum você fazer uma busca e depois ser perseguido com o resultado daquela busca em todos os sites que você entra. Isso é muito normal. Isso são os pixels que são rastreados. Dessa forma, a gente não consegue saber onde você acessou. Então você realmente fica anônimo. Estando anônimo, você pode fazer outras coisas que estão contra a lei também. Então, uma das formas de saber se a criança, se o adolescente está acessando, é ele ter acesso a esse navegador, chamado Tor. Então, olha lá nos aplicativos. Quais aplicativos meu filho tem no celular? Se tiver o Tor, deve se apagar, deve se monitorar, deve se prestar atenção sobre o que ele está fazendo ali. Porque ali não tem histórico, como eu mostrei anteriormente. Não dá para saber. A Dark Web é bênção, mas também é um risco muito grande. Então, vigiar, né? Tem que vigiar, tem que olhar, tem que saber o que está fazendo, tem que conversar, vigia. Conversa com teu filho, conversa com esse adolescente, pergunta quais são os hábitos dele, quais são os sites que ele acessa. E uma das maiores dificuldades, depois que a criança ou o adolescente já tem o acesso a isso, é como restringir. Depois que ele já está viciado nos aplicativos, nos vídeos, no celular, como é que eu tiro isso dele? Para isso a gente tem a Patrícia aqui hoje, que vai tirar essas dúvidas, porque daí já não cabe a mim essa parte, porque aí já é psicológico. E eu tenho certeza que o vício pelo celular é tão grande quanto o vício por drogas. Existem estatísticas que dizem que um viciado em cocaína tem abstinência depois de 2 dias de ausência da substância. Já o celular causa isso em 2 ou 3 horas. Olha que incrível, olha o quanto isso é mal. Então como é que a gente vai fazer para impedir isso? A Patrícia vai nos ajudar no final da palestra. Bom, continuando aqui, uma das formas para você monitorar o que está acontecendo é o que a gente usa em casa, é chamado Family Link. O Family Link é um aplicativo gratuito da família Google,
onde você instala nos dois aparelhos, né, tanto no seu aparelho para monitorar, quanto no aparelho da criança. A partir do Family Link você vai ter alguns recursos que vão te ajudar no monitoramento. Eu tenho alguns deles aqui. Um deles, está aqui, você consegue ver os aplicativos que ele está acessando. Quais são os sites que ele está acessando, quanto tempo ele fica em cada um. Você consegue vigiar toda ali essa parte. Outra coisa muito interessante aqui, aqui é o tempo, né, que eu falei. Os aplicativos, você gerencia os aplicativos. Então você pode, através do seu celular, excluir aplicativos do celular dele, restringir tempo, restringir que ele acesse e simplesmente desaparece do celular dele. Meu sobrinho estava em casa e ele não queria dormir, ele estava lá com o celular e não dormia. E eu, através do meu celular, que ele não sabe que ele está sendo rastreado, eu simplesmente apaguei o celular dele. E aí ele achou estranho, tipo, o brinquedo quebrou, vou dormir. Né? E aí no outro dia ele falou para a mãe dele: mãe, ontem eu estava no celular e de repente apagou e hoje está normal. Na verdade eu que bloqueei o celular dele porque eu não conseguia fazer ele dormir. Eu não tenho a mesma autoridade sobre ele como eu tenho para os meus filhos. Os 3 estavam dormindo e ele continuou lá com o celular. Eu não sei os hábitos que ele tem em casa. Então eu não podia chegar nele de alguma forma e obrigar ele a parar o celular. Mas eu obriguei de uma forma que o brinquedo perdeu a graça, vamos dizer assim. E a partir disso, de rastrear o celular dele, ele realmente achou que o brinquedo perdeu a graça e começou a acessar celulares de adultos. Então ele pega o celular do pai, ele pega o celular da mãe, ele pega o celular do amigo que não tem bloqueio, porque o dele não tem mais graça. Não tem mais os sites que ele gostaria de acessar. Não tem mais os aplicativos que ele gostava de ver. Os jogos de tiro, os jogos de luta, coisas sangurentas, não tem mais. Uma outra coisa que ele assistia muito é aquele TikTok. Já ouviram falar desse novo aplicativo, a nova febre? Vídeos de 15 segundos. É uma febre. E ali não tem controle do que vem. E é um vídeo atrás do outro. A cada 15 segundos tem um vídeo novo aparecendo. De todos os tipos de conteúdo. Qualquer coisa tem ali. E é viciante. Até nós adultos, quando começa a olhar aquilo, é um atrás do outro, é viciante. Você começa a ver, na hora que você vê, já foi 1 hora assistindo vídeos de 15 segundos cada um. Cada minuto são 4 vídeos que você assistiu. Olha que absurdo. 4 conteúdos aleatórios, onde o algoritmo mede o que você gosta. Como é que ele mede? Quantas vezes você assiste, porque você pode voltar e assistir várias vezes aquilo, então ele entende que você gostou, e ele começa a te dar conteúdos similares àquilo lá. Ou se você marcar a curtida, que pode dar 2 toques na tela e dar o coraçãozinho. Então o algoritmo entende, você gostou desse conteúdo, vou te mostrar mais conteúdos parecidos com esse. E assim ele vai te viciando de alguma forma. E as crianças são muito manipuladas por isso e acabam ficando horas e horas. Voltando aqui no Google, nas ferramentas, uma das ferramentas bem interessantes que tem nele é o limite. Limite de horas, limite de acesso, hora de dormir. Então você programa que às 10 horas, às 9 horas, o horário que você deseja, ele aparece uma mensagem na tela. Hora de dormir. Boa noite, ainda dá uma mensagem de boa noite. Ou ele limita o tempo de uso. Você pode usar 3 horas por dia, você pode usar 4 horas por dia. Quando excedeu esse espaço, ele para. Bloqueio por tempo de uso por aplicativo. Ele não pode usar mais que 1 hora o YouTube, mas ele pode ficar 4 horas no celular se ele for usar o dia inteiro, porque ele faz buscas. Ok, você consegue fazer essa configuração. Vai do desejo de uso de cada um, da habilidade de cada um, da ferramenta que é utilizado o celular de cada um. Para os jovens, a gente consegue saber a localização. Isso é muito legal, saber onde os jovens estão através do aplicativo, desde que o celular esteja com internet. Então não adianta o jovem ir para o cinema e deixar o celular sem internet, daí a gente não vai saber. Mas se o celular estiver conectado, a gente consegue saber a localização em tempo real, passo a passo do que ele está. Existem alguns aplicativos, não é o caso do Google, que abre até o microfone. Você consegue escutar as conversas através do seu celular. É uma invasão de privacidade? Depende em quanto você confia no teu filho. Se você está tendo que abrir o microfone para ouvir o que ele está falando, talvez falte um pouco mais de diálogo, de confiança. São outros problemas que devem ser tratados. Mas é possível. De repente você detecta um problema na sua casa, um problema de comportamento e quer monitorar isso de perto, o aplicativo pode ser interessante para isso. É uma forma de vigilância.
Outro aplicativo bem utilizado, o Spice. Ele é muito utilizado principalmente para iOS. Ele é mais completo. Ele é uma máquina de monitoramento mesmo. Mas ele tem custo. O Google é gratuito, está na família Google. O pagamento do Google é a troca de dados. Essa é a verdade. Gratuito ele não é. Você não paga em dinheiro, mas você permite com que ele monitore todos os seus passos. E isso vale muito dinheiro. Isso vale. As maiores empresas hoje do mundo manipulam dados. Google, Facebook, Tesla, elas manipulam dados. Isso vale mais que petróleo, porque eu sei o seu hábito de comportamento. É muito provável que nós aqui tenhamos recomendação de adicionar um ao outro como amigo, porque nós passamos muito tempo próximos. Então a ferramenta entende sua geolocalização, logo acha que você pode ser amigo dessa pessoa que está do teu lado. Então isso são dados valiosos, essa é a troca do Google, por isso que o Google faz tantas ferramentas gratuitas para a gente, porque ele ganha depois manipulando as ações para você. As comunicações, as propagandas que eu vejo são diferentes das suas, porque ele conhece os hábitos de cada um. Já o Spice, ele é uma solução muito mais completa. Ele custa aqui para o Android R$ 32,50 e para o iOS R$ 149, porque ele é vendido em dólar. Então vai dar mais ou menos $32, dá mais ou menos esse valor. E ele vem com uma solução completa, porque ele tem aqui tipo uma central de monitoramento. Ele consegue abrir o áudio, ele consegue fazer várias intervenções através do aplicativo. Mas não são só esses que você deve utilizar ou que você pode utilizar. Existem muitos, eu fiz aqui uma lista. Quem quiser fotografar, vou deixar um tempinho essa tela. São mais 10 aplicativos que você pode utilizar para poder fazer o monitoramento. Aqui eu dou o celular para os meus filhos tão pequenos, porque eu crio uma educação de acesso digital. Eles não têm o desejo de acessar sites que eles ainda não conhecem. Então agora, como a sua filha é maior, tem 12 anos, é muito mais difícil fazer essa restrição, porque ela já teve acesso ao mundo e ela já conhece. Então eu hoje consigo defender, eu até acho que as crianças, quanto mais cedo elas tiverem os seus próprios dispositivos, seja melhor para a segurança delas. Eu não apoio que seja dado o celular para elas o tempo todo, acho que tem que ter um monitoramento muito rígido quanto a isso. Então há essa balança, né? Se eu tiver que dar, eu vou dar o próprio, mas se eu puder evitar, vamos segurar. Mas não adianta também evitar e colocar lá na televisão, porque hoje o celular é a nova chupeta, é um problema. Então, mas se eu tiver que dar, melhor que ela tenha o próprio dela, e ela seja monitorado antes. No teu caso, como você vai ter que fazer isso agora com 12 anos que ela tem, a Patrícia vai te ajudar com o comportamento. Mas quanto ao aplicativo, onde eu estou apto para falar, nessa parte tecnológica, todos eles vão ter que fazer configuração em 2 dispositivos, no seu e no dele. Então a conversa eu acho que é fundamental, saber o que está acontecendo. E aí você vai abrindo para ele permissões, para ela permissões, de acordo com a confiança que você tem. No meu sobrinho, por exemplo, eu deixei para ele sites e aplicativos de até 12 anos, mesmo ele tendo uma idade menor, mas ele já estava muito acostumado com aquele tipo de conteúdo. Se eu restringisse para só conteúdo livre, ele ia jogar o aplicativo fora, o dispositivo fora. Já para os meus filhos, a restrição é só para aplicativos configurados como categoria livre. Ele já não conhece de 10 anos, 16 anos, 18 anos. Então vai da educação que a gente conseguiu fazer nesse mundo digital também. Quanto a ter acesso a muito mais coisas, com certeza. Imagina que a gente tinha acesso a essas coisas. Quando eu conheci o computador, eu ouvi o barulhinho ainda do modem conectando, né? E aí era tanto tempo para baixar uma música, usava o Emule para baixar uma música, ficava uma semana para baixar uma música. A gente abaixa uma música em um minuto, nem 1 minuto, menos. É instantâneo, deu play e está tocando. Imagina quanto tempo a gente levava para baixar um arquivo. O número de acessos era muito menor, o número de uploads era muito menor, os bytes enviados era muito menor. Então hoje eles têm acesso a muita coisa. E o que mudou muito também foi no comportamento.
Quando a gente entende o comportamento do ser humano na internet, a gente começa a manipular o conteúdo que ele vai receber. Então tem os pop-ups, por exemplo, que são aquelas mensagens que sobem na tela, que para as crianças é um atrativo muito grande. Aparece ali os bichinhos, os desenhinhos, e eles acabam clicando. E aquilo vai levando a instalação de outros aplicativos, muitas vezes sem eles perceberem. Então, a própria propaganda dentro daquele aplicativo que ele está assistindo é chamativa para que ele instale o próximo. E com esses bloqueadores, independente de qual seja, você vai ser alertado sobre a vontade ou desejo dele de instalar um aplicativo. Então eu recebo mensagens periódicas lá. Vida quer instalar um aplicativo e pediu sua permissão. Davi deseja acessar o joguinho tal e pediu sua permissão. E aí eu nego ou não. Existe uma forma de permitir os vídeos na internet que são o YouTube Kids. YouTube Kids, uma ferramenta monitorada, feita para crianças, mas passiva a erros também. Uma nova atualização do próprio YouTube faz com que os produtores de vídeo tenham que colocar lá se o conteúdo é próprio ou impróprio para crianças. Hoje, quando eu faço o upload de vídeo, eu sou obrigado a dar um clique lá e informar se aquele conteúdo é ou não possível de acesso às crianças. E o YouTube Kids, ele tem uma ferramenta de monitoramento também por idade, então eu configuro lá a idade que eles podem acessar, o tipo de conteúdo. E alguns conteúdos que eu bloqueio, como Felipe Neto, eu bloqueio aquele conteúdo e o canal dele não aparece, e similares também não aparecem. Então é legal fazer isso, os bloqueios por canais, porque assim os similares também não aparecem. Porque se ele assistir um vídeo, o algoritmo vai entender que ele gostou, porque assistiu o vídeo completo, vai mostrar um outro. E se ele assistir, assim continua, a inteligência vai ensinando, vai aprendendo e vai mostrando cada vez mais vídeos para eles daquele conteúdo. O Netflix também tem uma forma da gente fazer um bloqueio, porque a gente cria uma conta para crianças e aí ele tem menos acesso. O Netflix realmente é um problema ainda, por mais que ele tente bloquear, o conteúdo que existe lá dentro não é aquele que eu gostaria que meus filhos vissem. Conteúdos LGBT, conteúdos de raiva, guerra, conteúdos de sangue, até mesmo em desenhos, embutidos em desenhos. Então o Netflix, por mais que ele tente bloquear, é muito difícil, Mas nós podemos, através do Netflix, criar uma conta para crianças. Então minha configuração tem 5 contas e daí tem as das crianças, 3 são das crianças. E cada um tem o seu acesso diferente. Quando o Arthur entra, com 3 anos, ele vê lá mais Galinha Pintadinha, os desenhos de criança, diferentes do da Vida, que tem mais séries, que ela vê mais dessas séries. Mas é possível fazer uma configuração muito simples, clicando ali em configurações de usuários, você cria um usuário para o teu filho. Um outro dispositivo que a gente pode usar para mandar mensagem, se você não quiser que ele use, por exemplo, o WhatsApp, é o Message Kids. Porque o Message Kids ele foi feito para criança. Olha o que é legal. O Message Kids, você consegue... Dá um play ali para mim, por favor. Ele vai só passando a imagem. Ali você consegue fazer conversas mais divertidas, mais ilustradas, e nós pais conseguimos monitorar quem são adicionados às listas. O que eu acho legal disso? Que as crianças, elas têm necessidade de falar com outros adultos, como avós, parentes longes, até nós mesmos. E aí qual dispositivo, qual aplicativo que eu vou permitir com que ela faça isso? E aí o Message Kids foi feito pensado nisso. Ele permite com que a gente tenha mensagens mais interativas, é bem legal. E o pai tem que autorizar, quem está monitorando o celular tem que autorizar quem que pode entrar naquela rede. Gente, eu fiz um teste, eu criei um perfil na internet de uma criança e deixei aberto no Facebook. Eu realmente fiquei assustado com tudo que eu recebi. Ataques e mais ataques de pessoas de todo lugar do mundo, principalmente das Arábias, Paquistão, mostrando fotos pornográficas, vídeos, chamadas de vídeos. Um absurdo por causa de um clique. Nas configurações da conta do Facebook, eu apenas permiti que qualquer um me adicionasse como amigo. É um clique. A partir disso, eu deixei a minha conta aberta para o mundo. E aí as pessoas começavam a mandar mensagens diretas, assim, não precisava nem chamar como amigo, não adicionar nada. Ele já mandava mensagens, fotos, vídeos, áudios, um absurdo. Pode tirar.
Oi? Isso também talvez seja por robô também, não? Não, esses ataques que eu recebi não são por robô, são ataques humanos mesmo. São pessoas que começam a mandar mensagens mesmo, mensagens eróticas. Eram pessoas que faziam chamadas de vídeo. Eu cheguei a atender chamada de vídeo. E quando eu atendo a chamada de vídeo, automaticamente ele desliga, vê que é um homem. E aí eu fiz outros testes. Eu atendia a chamada de vídeo, mas deixava o dedo na câmera. E aí eles já começavam a exibir partes do corpo. É assim, como ataque mesmo. E um atrás do outro. Se respondia, eles colocavam lá oi. Se respondia oi, não parava mais mensagem e vinha uma sequência de fotos eróticas. É um absurdo, gente, por causa de um clique. Então, em configurações do Facebook, você clica lá para que possa ser adicionado somente amigos de amigos. Ou seja, somente pessoas que têm algum amigo em comum pode adicionar como amigo. Então, a pessoa lá do Paquistão, de outro lugar muito distante, não vai conseguir adicionar o teu filho ou a pessoa que você está protegendo. Uma configuração simples pode fazer uma diferença tremenda. Tá? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, essa consciência sobre o que está acontecendo, sobre tudo isso que a gente tem visto, sobre como a gente deve agir, proteger. E se alguém mandar uma mensagem para esse número, eu consigo enviar mais conteúdos para a gente continuar essa conversa. Até tutoriais de como instalar os vídeos, os aplicativos e monitorar melhor as crianças. Bom, espero que tenha ajudado vocês com esse conteúdo, espero que isso faça sentido para vocês, que possam levar a mais gente. Então, se você está assistindo por vídeo, compartilha isso, marca pessoas aqui embaixo, manda para aquelas que você ama, para quem faz sentido, porque é importante que cada vez mais a gente possa proteger as nossas crianças. Se não formos nós a fazer isso pelas nossas crianças, quem é que vai fazer? Deixar com que elas mesmas façam isso é um grande problema. É muito comum eu ouvir que as pessoas com maior idade dizem que isso não é problema meu, deixa com que os jovens resolvam. E eles vão resolver, do jeito deles, acessando sites que você não gostaria que ele visse. E se eles não puderem pedir recomendações para você, que é uma referência para ele, ele vai pedir para um colega, ele vai pedir para a própria internet, e ele vai pedir para o Google, e ele vai ser educado por uma máquina. Então toma cuidado com aquilo que você está mostrando, quais os valores que você está passando para o seu filho ou para aquele que você ama, porque ele vai tomar isso como referência.